I'm going to talk about seizing the opportunity in front of you. Hoje eu quero te falar sobre como usufruir da oportunidade que está na sua frente. So now your heart's ready. Então agora o seu coração está pronto. So you're just going to absorb this word. Então você vai absorver It's essa going to be palavra. yours. Essa palavra será sua. It is mine. Ela é minha. It's going to be yours. Também será sua. So I'm going to talk about David's 30 mighty men. Quero falar sobre aqueles 30 homens de Davi. You're going to want to be one of them. Você vai querer ser como uma daquelas pessoas. His name was Abishai. O primeiro deles tinha o nome de Abisai. He was the leader of the 30. Ele era o líder dos 30. So there was 30 men. Então havia 30 homens. You didn't mess with David's men. E você não podia se meter com os And then homens de there was Davi. 3. E havia 3 muito especiais. But Abishai, he was the leader of the 30 and their commander. Mas Abisai, ele era o líder dos 30 e também um comandante. He was powerful. Ele era muito forte. Even though he was not the top 3. Mesmo que ele ainda não estivesse no topo dos 3. And then there was Benaiah. E aí tem Benaia. Say Benaiah. Repita comigo, Benaia. He was a valiant warrior. Ele era um guerreiro muito forte. That means he didn't mind facing the enemy. Isso significa que ele não se importava em enfrentar o inimigo. It says in scripture he did many heroic deeds, Nas escrituras está escrito que ele fez muitos atos heróicos, which included killing 2 champions que incluem matar 2 campeões of Moab. de Moabe. Another time on a snowy day, Em um outro dia, em um dia que nevava muito, he chased a lion down into a pit ele perseguiu um leão até um buraco and he killed e ele matou him. o leão. So he killed the 2 champion Moabs, Então ele matou os 2 campeões de Moabe, giants, gigantes, and he killed a lion. e matou um leão. I would say he's a mighty warrior. Eu acho que ele é um guerreiro valente, não é? Once he was armed only with a club. Uma certa vez ele só tinha um bastão, He killed an imposing Egyptian warrior um cajado, e ele derrotou um guerreiro egípcio who was armed with a spear. que estava armado com uma espada. So let's just go a little deeper. Vamos entender o que é isso. God's calling Brazil to a new day. Deus está chamando o Brasil para um novo dia. You don't fight the enemy like you used to. Você não vai lutar o inimigo da maneira antiga. Everything's different now. Tudo agora está diferente. Can't you feel it? Será que você não sente isso? We're warriors. Nós somos guerreiras. And we're women. E somos mulheres. So on a snowy day, Então em um dia que nevava, he chased a lion down into a pit and killed ele it. perseguiu um leão até um buraco e o matou. Benaiah's heroic acts were not planned. Os atos heróicos de Benaia não foram planejados. But don't you think for a moment Mas nem sequer pense he was unprepared that day. que ele não estava preparado naquele He could dia. not tell you when or how. Ele não pode te falar quando ou como He would walk through this next opportunity. que ele caminharia e entraria nessa But he oportunidade. knew he would. Mas ele sabia que ia. See, he had a chance to either let another year go by Veja, ele teve uma chance de ou deixar um ano se passar, or take it now and see what happens ou next. conquistar a chance naquela hora e ver o que aconteceria. Benaiah took his divine appointment that day. Benaia encontrou o seu encontro divino naquele dia. It might have looked like it was starting out to be a pretty bad day. Talvez ele devia ter achado que aquele dia seria o dia tão ruim. But see, he didn't see it like that. Mas ele não viu aquele dia daquele He'd been jeito. waiting his entire life for this moment, Ele esperou a vida toda dele por aquele momento, for his divine appointment. por aquele encontro. Benaiah, he was on alert mode. Benaia estava em modo alerta. When you're aligning yourself up to Quando what você- God sees in you, Quando você se alinha com aquilo que Deus enxerga em você. let's say it again. Vamos repetir comigo. When you're aligning yourself up to what God sees in you, Quando você se alinha com o que Deus vê em você, you watch, you listen, você olha e você ouve and you position yourself e você se posiciona for whatever comes. por que der e vier. Let's show them what position means. Vou te mostrar como é You se take your posicionar. place. Você ocupa o seu lugar And you e stand. você fica firme. You're unmovable. Você é imóvel. I know who I am. Eu sei quem eu sou. I have rough days, Eu tenho dias difíceis, but I'm capable.
Mas eu sou I'm an habilitada. overcomer. Eu sou vencedora. The devil might knock you over O just a diabo little. às vezes pode até fazer você assim, mas você volta. You put your foot back down. Você coloca o seu pé firme de volta. That's what I mean. É disso que eu estou falando. You embrace the situation Você abraça as situações and you learn from it. e você aprende com elas. And you take it on and you conquer E it. você segue e vence. If you've been given a prophetic word Se você recebeu uma palavra from profética God, de Deus, you must constantly shift yourself você deve constantemente se fortalecer. closer and closer Cada vez se alinhando mais próximo à palavra. to that word À palavra que você recebeu. so you can be ready when it happens. Para que você esteja preparada quando ela se manifestar. Benaiah was not wasting any time. Benaia não estava perdendo tempo. He had a second to think about what was going to happen next. Ele tinha menos que um segundo para decidir o que ia fazer. What was his next move? Qual seria o próximo passo When he dele? saw that lion No dia que ele viu out of the aquele corner leão of his eye, com o canto dos seus olhos, he was lining up to what God saw in him. ele estava se alinhando com aquilo que Deus viu nele. Now let's talk about that. E eu quero que você pense nisso. Lining yourself up to the prophetic word. Quando você se alinha à palavra profética. Now let me just back up real quick. Deixa eu voltar um pouco. I'm going to tell you how I think Benaiah handled it that Eu quero day. te contar como eu acho que foi o encontro de Benaia com o leão naquele dia. He's been preparing himself, Ele estava se preparando, doing Bible studies, getting in the Word, estudando, entrando na palavra, going to training, fazendo lifting treinamento, weights. levantando peso. He's trying to be a warrior, Ele era um guerreiro, but nothing's working out. mas nada dava But certo. one day he's walking E um dia ele estava andando on a snowy day. e nevava muito. It's cold. Tava frio. You can't see in front of you. Ele mal conseguia ver nada na frente And all of a dele. sudden, out of the corner of his eye, he sees that E de lion. repente no canto do olho dele ele vê um leão. For one split second, E por menos de He um had to segundo, decide, ele precisou am I gonna miss decidir. it? Será que eu vou correr? Another year go by. Vou deixar um ano se passar? I bet he'd already been chased Eu before, aposto que aquele leão já o espreitava but it doesn't antes. say it. Mas na Bíblia não está escrito isso. He saw that lion. Ele viu aquele leão He said, I'm taking it. e ele falou, eu vou matá-lo. He turned Ele virou and he went after that lion. e ele foi atrás daquele leão. And he chased that lion into a pit. Ele perseguiu aquele leão até em um And he buraco. walked over there. E ele caminhou até o buraco. Yeah, he's there. E ele falou, Don't mess with me ele again. está aqui, não se meta comigo. And so he turns around. E ele vira, ele You volta. think he's leaving. Aí você é de pensar que But ele he's estaria not indo leaving. embora, mas ele não He's está indo getting a embora. running start Ele está criando distância to go after what's taking him down. para correr em direção àquilo And que he quer runs. matá-lo. E ele And corre he jumps into that e ele pit pula naquele buraco and takes that lion e down. mata o leão no buraco. He was never the same again. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquilo. I know when I decided Eu sei que quando eu decidi, to take my lion down, eu sei quando foi que eu decidi I'll never derrotar o forget meu it. leão. E eu nunca vou me esquecer disso. I decided to believe in myself. Quando eu decidi que ia acreditar no que I'm Deus good falou para enough. mim, que eu era boa, I'm called to the ministry world que eu now. havia sido chamada para o ministério. I know who I am. Eu sei quem eu sou. I'm in Christ. Eu estou em Cristo. If you've been given a prophetic word Se você recebeu uma palavra profética from God, you must constantly shift yourself de Deus, você deve constantemente se alinhar. closer and closer. Cada vez mais próxima. Don't forget that. Não se esqueça disso. So when you have a prophetic word, Então, quando você recebe uma it's a profecia, now moment. é um momento do agora. Tonight is a now moment. Hoje é um momento do This agora. church has already shifted to another level. Essa igreja já subiu para uma nova fase. Remember it? Lembra disso? Just like that. Desse Church went up. jeito. E a igreja subiu. Your life just went up. A sua vida subiu. You're not here no more. Você não está mais You're aqui. on this level. Você está vivendo nesse You gotta nível. think different. Você tem que pensar when diferente. you think different, E quando você pensa Your diferente, nation is going to rise a up. sua nação se erguerá. Nothing can stop the E church. nada pode parar a igreja. Not one thing. Nenhuma coisa sequer. You're a warrior. Você é uma guerreira. So now you need to work back from that word you got
Então você precisa se lembrar das palavras que você recebeu and figure out what you need to become e entender quem você precisa se tornar so that word will come about. para que essa palavra se You just manifeste. don't forget what happened tonight. Não se esqueça do que está acontecendo aqui The hoje. more you start practicing, Quanto mais você parar de praticar, the closer this word gets to you. quanto mais você praticar, mais próxima a palavra está de você. God is getting people ready for what is ahead in these last days. Deus está preparando pessoas para o que está por vir nesses últimos dias. We're in the last season of the last Nós days. estamos nas últimas estações dos últimos dias. We don't know how long it's going to A last. gente não sabe quanto vai But I durar. don't know about you. Mas eu não sei de But você. I'm releasing people that hurt me. Mas eu estou perdoando as pessoas que me I'm magoaram. walking in those Eu wilderness estou with my head held E high. quando vem o deserto, eu caminho com a Learning cabeça everything I need erguida, to learn. aprendendo tudo o que eu preciso aprender. I got things to do. Eu tenho coisas a I fazer. have assignments with Eu my name tenho on it. missões que levam o meu nome. And I don't want anybody taking E eu it. não quero que ninguém as I want to be tome. ready. Eu quero estar pronto. You need to be ready. Você precisa estar pronta. It's got your name on it. Essa missão tem o seu nome nela. You see, we have a God that knows your future, Nós temos um Deus que conhece o nosso futuro. and He tells us how to align ourselves up E Ele nos conta como temos que nos alinhar to create this pathway para criar esse so caminho you can walk down. para que você possa trilhá-lo. The seeds for the hour. The seeds for the hour As sementes para esse momento, to come para que está are already vindo, planted in your heart já now. está plantada no seu coração. Tonight was something else. Hoje à noite foi um marco. Last night Ontem was something else. foi um marco. You see, Dr. Hume and I are trying to let you know Eu e a doutora Ilma estamos tentando ensinar a você this is how the kingdom of God works. como funciona o reino de Deus. You speak the word, Você declara a palavra. it manifests in your life. Ela se manifesta em sua vida. It does what it says it'll do. Ela faz o que falou, o que faria. And then you got favor every day of your E life. você recebe favor todos os dias da sua vida. Because you've been speaking the word. Porque você tem declarado a palavra. You're not just sitting there hoping something good will Você happen. não está só sentado esperando que alguma No, coisa vai you acontecer. know it's gonna Não, happen. você sabe que vai acontecer. Do you think Joshua and Caleb said, well, I don't know if we can make it across that Jordan Você River? acha que Josué e Caleb ficaram, eu não sei se a gente pode atravessar o Rio Jordão. Oh, no. Não. God said they could have everything that their foot touched. Deus nos garantiu que eles teriam todo lugar que a planta dos pés dele tocassem. God says you can take your nation. Deus falou To the que next você level. pode levar a sua nação a um novo It's up to nível. you. Isso é You contingente a have the você. power, you have the authority. Você tem a autoridade e tem o poder. You can do anything you want to do. Você pode fazer isso. How bad do you want it? Quão forte você So deseja you're isso. partnering with that word as you see it. Então, à medida que você se torna parceira dessa palavra, você mais a entende. And what has God called you to do? E o que será que Deus te chamou para fazer? So the seeds are now in you. Então, as sementes agora estão plantadas em você. We planted those. Nós plantamos essas And now, sementes. so your purpose is right here. O seu propósito está aqui. You may say, I don't know what I'm doing. Você pode falar, eu não sei o que eu estou Speak the fazendo. word. Declare a palavra. God, I thank you. The crooked places are made straight. Deus, eu te agradeço porque você endireitará as minhas veredas. Just keep walking forward. Continue avançando. God will put people in your path. Deus vai trazer as pessoas no seu caminho. He'll straighten out your Ele circumstances. vai consertar as suas circunstâncias. You watch. Observe. Within days and weeks, Dentro de dias e your life will be semanas, changed. a sua vida será transformada. It's how the kingdom of God works. É assim que o reino de Deus funciona. Remember the farmer? Você lembra do He's fazendeiro, the sower. o semeador? This is how the kingdom works. É assim que o reino The funciona. farmer plants some corn, O fazendeiro planta um waters milho, it, rega and goes back in his house, e volta para casa. goes to bed, Vai dormir, gets up in the morning, acorda cedo, checks on the seed. vai ver a Hadn't semente. come up yet, A semente ainda não but he's not germinou. going to go dig them up, is Mas he? ele não vai cavar a semente para fora, vai? Não. He planted them. Ele plantou a semente. They have to come up. A semente vai germinar.
Amen? Amém? And he planted corn. E ele plantou um milho. He did not plant apples. Ele não plantou maçãs. The seed is within itself. A semente está dentro de si. This is so exciting. Isso é tão That means empolgante. what you plant, Isso significa que o que você planta, if you let it grow, se você permitir que essa semente cresça, it's going to come up. ela vai surgir. I've been saying I'm blessed going in, I'm blessed going out, I'm the head, not the tail, I'm above, not beneath forever. Amém. Go ahead, you do it. Eu tenho dizendo, eu sou a cabeça, não a cauda, eu sou por cima e não por baixo por tanto tempo. Cortei uma frase. That very thing comes up in my life. E essa palavra se manifestou na minha vida. I don't know how it happens, Eu não sei como, but everywhere I go, mas aonde eu vou, favor's right there. o favor está do meu lado. Everywhere. Em todo lugar que eu vou. Because I'm walking in the Word. Porque eu caminho I na planted palavra. it. I have harvest. Eu plantei a palavra, I eu don't just colho do a it one day. palavra. Eu não faço isso só um dia. I do it every day. Eu faço todos os dias. If I feel the devil coming against me, I said, I'm Se eu blessed going sentir in. um ataque chegando contra mim, eu falo, eu I'm sou blessed abençoado going ao out. entrar, abençoado ao sair. I'm a tree planted by the streams of Eu water, sou which uma yields its fruit. árvore plantada aos ribeiros d'água que dá o seu fruto no seu devido tempo. Amen. Amém. I've been teaching him this. Ele está me ensinando isso. That was good. Foi muito bom. So you have to develop the language and the mindset and the perception. Então você precisa desenvolver a língua, a mentalidade, a percepção. I want you to say this with me. Eu quero que você repita comigo. I am working on this with the Holy Spirit. Eu estou trabalhando nisso com o Espírito Santo. To become that. Para que eu me torne isso. So see, you talk like this. Você está conversando You assim. act like this. Você age assim. And you see like E this. você vê assim. This is all faith talk. Isso tudo é a fé conversando. I'm tired of this lion chasing me. Eu estou cansado desse leão me perseguindo. You won't chase me anymore. Você não vai me seguir mais. I'm a different person. Eu sou alguém I diferente. believe in myself. Eu sei quem eu sou. See? Vê? That's a warrior. Essa é uma guerreira. You don't mess with us warriors. Você não se mete com as guerreiras. I may be this little girl up here, Talvez eu seja essa garotinha but aqui. I know when I step into this Mas eu room, sei que quando eu chego aqui nesse lugar, the anointing has already a flowed ahead of unção me já estava vindo na minha and frente, filled every seat up. enchendo cada uma dessas cadeiras. Why would I believe anything less? Por que eu ia acreditar em qualquer outra coisa senão isso? I'm in Christ. Eu estou em That's Cristo. huge. Isso é imenso. When the devil sees me, he sees Jesus. Quando o inimigo me vê, ele vê Jesus. You see how powerful you are? Você percebe a sua força? See, that's why your nation is called to lead the Reformation. Foi por isso que a sua nação foi chamada para liderar uma nova reforma. I'm reminding Eu you, estou lembrando you você. got it. Você consegue. Don't worry about what's going on. Não fique perdendo tempo preocupado com o que está acontecendo. Speak the word Declare a palavra and move on. e siga em frente. Plant the seed. Plante a semente. So, let me say this. Deixa eu dizer algo. Benaiah had been training himself, obviously. Obviamente, Benaia estava treinando. So he took that moment and he made it his. Então ele pegou aquele momento e o fez daquele momento dele. God talks to you in the future. Deus fala com você no futuro. That's how he sees you. Ele já te viu em como você vai ser no futuro. So you think from a place of fullness. Então você tem que pensar a partir de um lugar de plenitude. You live in this prayer mode. Você vive nesse modo de oração. David talks about it in Psalm 5:3. Davi fala sobre isso no Salmo 5, versículo 3. In the morning, Lord, De manhã, Senhor, you hear my voice. tu ouves a minha voz. I lay my request before E you. diante de ti coloco os meus pedidos. this is the key. E essa é a chave. And I wait in E expectation. eu espero com expectativa. I know when I touch that step, Eu sei que quando eu chego naquele lugar, he takes over. e Deus está The Holy comigo, Ghost takes over. o Espírito Santo está And the anointing comigo, falls. e a unção chega junto. I'm no different than you. Eu não sou nada diferente do que você. I just got tired of the lion chasing me. Eu só me cansei do leão que me perseguia.
Even when you get to high levels of leadership. Mesmo quando você está em altos níveis de You know, liderança, your pastor, sua pastora, she's still rising up. ela ainda está subindo. Dr. Yuma, A doutora they're Ilma, fighting big devils. eles estão enfrentando diabos grandes. And we're passing through seasons just like E you. nós estamos sempre passando por estações como vocês. But I guarantee you, Mas eu te garanto the devil trembles when we get up. que o inimigo treme quando acordamos. I like him being scared of me. Eu gosto que tenha medo de mim. Get behind me, Satan, in the name of Jesus. Chega pra lá, Satanás, em nome de Jesus. He can't stay around when you speak the word. Declare a palavra e ele foge. So let me hurry up. Deixa eu acelerar aqui. Let's see. Vamos ver. Where am I going to land this plane? Aonde a gente vai aterrissar esse avião? Okay, I found it. Eu encontrei. One more. Am I okay? Tá tudo bem com o tempo? 10 minutes. And then 10 minutos? maybe the worship team, come on up. Posso mais? You can go. Okay. Whenever you want. Yeah. Are you guys okay? Tá todo mundo bem? Posso continuar? You'll Okay. never be the same. Vocês jamais serão as mesmas. And then I'll pass it to you. E aí eu passo a palavra já So já. this guy, so there's another powerful warrior I got to tell you about. E eu quero te falar de outro guerreiro que ele é incrível. His name was O Shamgar, nome dele é Sangar, son of Anath. filho de... Amém. Amen. Ajuda aí, gente. Filho de Xangar, filho de... É, amém. Nobody knows. Just say it the English way. Anath. Fala comigo. Amen. Filho de Amen. So he was his son. Ele era o filho dele. Here's what he did. E aqui está o que ele fez. He struck down 600 Philistines with an ox goad. Ele derrotou 600 filisteus com um cajado. Now, an ox goad is a stick Um cajado é como se fosse um pedaço de madeira used to keep the ox in line. que, Okay? que eles usavam para ordenar as vacas. He too saved Israel. Ele também salvou Israel. As far as we know, Shamgar had no armor. Se a gente pode saber, ou alguma informação que a gente tem, dava the- para dizer que Xangar não tinha nenhuma armadura, Sorry. No military training não tinha nenhum treinamento militar and no weapons. e nenhuma arma. There was nothing that qualified him to do what he did. Não havia nada que o qualificasse para fazer o que ele fez. Well, that just gave you an invitation to go. Será que isso não é um convite aberto para você e seguir em frente também? You don't have to be rich. Você não precisa ser You rico, don't have to be smart. você não precisa ser inteligente, You can just be you você pode ser quem você é. because you're smart enough. Você é bom o suficiente. Actually, Aliás, you have the mind of Christ. você tem a mente de Say, I have Cristo. the mind of Christ. Repita comigo, eu tenho a mente de Cristo. That means you're brilliant. Significa que você é brilhante. You're brilliant Brazilians Vocês são brasileiras brilhantes who live in Brazil. que vivem no Brasil. Brilliant people. Pessoas brilhantes. So, I like this. Let's say it again. Vamos repetir You isso. got to hear this. Você tem que ouvir isso. This gave me an invitation. Isso me deu um convite. I'm going all over Brazil. Eu falei, quer saber, I'm eu going vou to para o change a Brasil. million lives. Eu vou transformar milhares de Oh, vidas. and I'm going to go to other nations. E se for convidada, vou para outras I know what I nações. carry. Porque sei o que eu I have that carrego. business mantle. Eu tenho essa autoridade do mundo dos negócios. I know what it feels like to be put down. Eu sei como é se sentir rebaixada. That's my purpose. Então o meu propósito é All that esse. junk I went through, Todo aquele lixo que eu enfrentei, I turned it around for my good. eu ressignifiquei para o meu bem. God did. Deus fez isso. All right, so let's keep going. Continuando. So Shamgar was a plowman, Então Xangar, ele era um fazendeiro. and all he had was that stick. E tudo que ele tinha era aquele cajado. So when you're choosing weapons to wage war, Então quando você está escolhendo as suas armas para guerrear, that stick doesn't even make the list. talvez aquele cajado nem entrou na sua lista. Just imagine what Shamgar could have done with a real weapon, Dá para imaginar o que ele poderia ter feito com uma arma de verdade? like a sword or a spear. Como uma espada ou uma lança? But Shamgar did not have a sword. Mas ele não tinha espada. All he had was a stick, Tudo que ele tinha era um cajado. and he saved Israel. E ele salvou Israel. The anointing fell on him, A unção caiu and he sobre took ele. down the Philistines. E ele derrotou os filisteus. So you see,
Shamgar and Benaiah are just alike. Então Benaia e Sangar são parecidos. Both of them changed the course of history. Ambos transformaram a história da história. And both of them could have made up an excuse not to get involved. E ambos poderiam ter desculpas para não se envolver. Shamgar was outnumbered from 1 to 60. Sangar enfrentou a proporção de 60 homens para 1. And all he had was a stick. E tudo que ele tinha era um cajado. The fight with that champion Egyptian, A luta contra aqueles campeões egípcios it was huge. foi muito grande. The Egyptian, he had a spear. Os egípcios tinham lanças. And all Benaiah had was that club. E tudo que Benaia tinha era aquele cajado. But lion chasers don't look for excuses. Mas os perseguidores de leão não buscam desculpas. He took that club away from that Egyptian. Ele pegou aquele cajado Took him down. e derrubou aquele egípcio. That's what you got to do to the devil. E é isso que você precisa fazer com o inimigo. You don't focus on disadvantages. Não se concentre em desvantagens. You find a way to make your circumstances work for you. Encontre maneiras de fazer com que as suas circunstâncias cooperem para você. Benaiah needed that sword, Benaia precisava de uma espada and he took it. e ele a roubou And he killed that Egyptian. e matou o egípcio. Hey, I don't have anything to kill you, but I'm going to take what you have and take you down. Eu não tenho uma arma para te matar, mas vou pegar a sua arma e vou te matar. David did the same thing. Davi fez a mesma coisa. I'm proud of you women. Eu tenho orgulho de We're vocês, talking mulheres. warrior stuff. Nós estamos falando aqui hoje de coisas You de see? guerreiros. You Vê see? isso. You can relate to this. Vocês conseguem se identificar com This is isso. not just for men. Isso não é só para homens. We're powerful. Não, nós também somos fortes. We know our place. Nós sabemos o nosso We're lugar. respectful. Nós somos respeitosos Of men. dos We homens. love men, Nós right? amamos os homens, não é? We support them. Nós os apoiamos. But they want us to stand up. Mas eles também querem que a gente se Go after our posicione dream. e busque nossos sonhos. Be who we're called to be. E nos tornemos quem Deus nos chamou para ser. Thank God my husband lets me come. Graças a Deus meu marido me deixa viajar. I wouldn't be fulfilled. Senão eu não me sentiria realizada. I'd be a terrible wife. Eu seria uma esposa Bored. terrível, entediada. He says, you go out there, Ele fala, vai, viaja. take down the devil, Derrube o inimigo. recruit people to God's army, Recrute pessoas para o exército de Deus. and then come back home to me. E depois volte para casa para mim. Okay. Ok. This kind of courage refuses to be intimidated. Esse tipo de coragem se recusa I'm ending. se intimidar. Eu estou The encerrando. worship team wants to come on Se o up. louvor quiser vir, pode vir. Let's rock this place. Vamos fazer uma festa nesse Man, I lugar. feel good. Eu estou me sentindo bem. Man, we want to party. Nós queremos for uma God, festa. and we wanna dance. Nós vamos dançar para And we want to Deus. celebrate our victory. Vamos celebrar a nossa vitória. Lion chasers are opportunists. Perseguidores de leão aproveitam as oportunidades. They're not focused on avoiding problems. Eles não se concentram em evitar problemas. Their mantra is, O lema deles é: I'm going to seize a God-ordained opportunity. eu vou aproveitar essas oportunidades que Deus mandou para mim. You see, God has got to get your posture right to handle where you're going. Deus precisou alinhar a sua postura para que você pudesse administrar aonde você está indo. He's got to get you right. So let's stand. Ele precisava te preparar, então pode ficar de pé. Man, what an awesome choir. Awesome choir. Que coral maravilhoso. Well, it's our day. Esse é o nosso dia. Let's just walk on in it. Vamos caminhar nele. Benaiah, he took his moment. Benaia soube aproveitar o seu momento. And you're taking your moment now. E hoje você está aproveitando o seu. I want to ask the pastor to come up. Pastora Birna, pode subir aqui, por favor. Prophetess, woman of God, Profeta, mulher de Deus. apostle, Apóstola. teacher. Mestre. She's not listening. Ela não está ouvindo, será? I'm talking about you. Estou falando de você, pastora.
Come on up. Pode subir, pode vir. I said, come up here, apostle, Eu prophet, estava falando, vem aqui, pastora, profeta, Warrior, guerreira, Deborah, Débora, Joseph. Josué. Woo. They're grandkids. Oh, wonderful. Well, I'm going to pray over you, Eu quero orar por você and I'm going to release it to you. e vou passar a palavra para a pastora. Let's just celebrate. Vamos celebrar. And then we're going to let you go. E você vai para sua And then casa you're going to come back hoje. E tomorrow amanhã você volta. so fired up Tão animada. that people are going to say, what happened E to as you? pessoas vão falar o que aconteceu com você. So we release this warrior Então nós mentality liberamos sobre você essa mentalidade de guerreira on you. sobre a sua vida. You're going to go after your divine appointment. Você vai buscar o seu encontro You're divino. not going to let somebody else take it. Você não vai deixar ninguém roubar isso de você. And those of you who are in your 50s and 60s and Para 70s quem aqui tem 50, 60, 70 and 40s, e 40, you're just beginning. vocês estão todos só Oh, começando. we have much to do. Nós temos muito a We're fazer. mentors. Nós somos mentores. We're giant killers. Somos assassinos de gigantes. I feel young. Eu me sinto jovem. I'm ready. Eu estou pronta. I mean, you've been trained all these years. Don't you dare give up. Você treinou todos esses anos, não ouse desistir. So, Father, we just thank you Então, Pai, nós te for agradecemos this new anointing, por essa nova new unção, authority, essa nova new autoridade position. e essa nova posição. In Jesus' name. No nome de Jesus. I have had the best time. Eu me diverti tanto aqui. Thank you for having me. Obrigada por me receber. I'm so Eu honored. estou tão honrada. Thank you, Dr. Yuma, for Obrigado, doutora Ilma, por nos telling her conectar, about me. por falar para ela sobre mim. let's march. Vamos marchar. Let's be on the front row. Vamos ir para a linha de frente. Amen. Amém? Amen. Amém. É a primeira de muitas e milhares de vezes. I love you. Lindo demais. Obrigada. Obrigada, Chantel. Descansa. Descansa, Igor. Obrigada por tudo. Obrigada. Gente, que noite, hein? Que dia, hein? Que dia. Antes de nós cantarmos, hoje até meia-noite, o cupom promocional da Masterclass, palavra difícil, cadê? Tem aí? Para soltar? Da doutora Ilma, esse curso que ela dá. Então, olha aí, tem até um QR Code, mas você entra lá no... se quiser já entrar, vai lá no Instagram dela, né? É um curso maravilhoso de treinamento para você escutar, a escuta eficaz. Então, entra lá no Instagram da doutora Ilma. Tem gente aí, já clicando aí no QR Code, faça isso. E não perca essa oportunidade. Até hoje, meia-noite, parece que tem um cupom promocional. Dá tempo, são 10 horas. Amém, queridas? Uma alegria, um prazer. Se você puder voltar amanhã, nós estamos aqui às 10 horas com a doutora Edmeia Williams. E às 19 horas também, tá bom? Então eu espero você. Venha mais cedo, chegue mais cedo, porque amanhã é domingo. Isso aqui fica muito lotado. Carros, então começa às 10, chega às 9h30, chega às 10h10, não, viu? 9 horas, as professoras do Kids agradecem, os irmãos do estacionamento agradecem, né? Amém, as tias, os professores estão dizendo glória a Deus, então chegue mais cedo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma noite de paz, que o Senhor te encha, sabe, de condições, aí nessa terra do teu coração, para guardar tantas sementes, diversas sementes, e eu profetizo que todas elas, nenhuma dessas sementes você perderá, todas elas frutificarão para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim, siga em paz, em nome de Jesus. Um beijo, vamos cantar, vamos celebrar?